Bom dia, sejam todos bem-vindos à pós-graduação Lato Sensu em Contabilidade e Direito Tributário da Universidade Estadual do Tocantins. Hoje nós teremos o nosso segundo encontro e a temática do nosso encontro, Sistema Tributário Nacional e Princípios Constitucionais Tributários. Sou o professor Dr. Elton Abreu da Silva. Roteiro da nossa aula. No primeiro momento, vou apresentar o conceito de Sistema Tributário Nacional, apresentar a estrutura constitucional da tributação, analisar a competência tributária da União, Estado, Distrito Federal e Município, apresentar as limitações constitucionais ao poder de tributar e chegar em um tópico importantíssimo da nossa disciplina, que é o estudo dos princípios constitucionais tributários. Que princípios são esses? Princípio da legalidade, princípio da anterioridade, princípio da irretroatividade, princípio da isonomia, princípio da capacidade contributiva, vedação ao confisco, uniformidade geográfica e transparência tributária. O Sistema Tributário Nacional e os princípios constitucionais tributários merecem uma relevância. Isto porque o Sistema Tributário Nacional, ele constitui um conjunto de normas e princípios e regras que vão disciplinar a tributação no Brasil, definindo competência tributária, espécie tributária, limitação ao poder de tributar e garantia dos contribuintes. A estrutura do Sistema Tributário Nacional, ela está fundamentada principalmente na Constituição Federal de 1988, especialmente nos artigos 145 ao 162, e é complementada pelas normas inseridas no Código Tributário Nacional. A Constituição Federal de 1988, nesse aspecto, ela estabeleceu os fundamentos do Sistema Tributário Nacional, definindo aspectos importantes como a competência tributária e as limitações ao poder de tributar. De outro ângulo, os princípios constitucionais tributários, eles representam garantias fundamentais dos contribuintes e instrumentos de equilíbrio da relação entre Estado e sociedade. Temos como objetivo geral da nossa aula compreender a estrutura constitucional do Sistema Tributário Nacional, analisando as competências tributárias, as limitações constitucionais ao poder de tributar e os princípios constitucionais tributários aplicáveis à atividade fiscal do Estado. Entretanto, para alcançarmos esse objetivo geral, nós precisaremos de alguns objetivos específicos. E aqui eu apresento os nossos 3 objetivos específicos. O primeiro deles, identificar as competências tributárias dos entes federativos, compreender os limites constitucionais ao poder de tributar e interpretar os princípios constitucionais aplicáveis ao direito tributário. Então, nesse contexto, apresento para vocês o conceito, a definição de legal de Sistema Tributário Nacional. Segundo Leandro Paulson, o Sistema Tributário Nacional corresponde ao conjunto organizado de normas constitucionais e infraconstitucionais que tributa a tributação e delimita o exercício do poder de tributar pelo Estado. Para Ives Gandra da Silva Martins, o Sistema Tributário Nacional é o complexo normativo que organiza as competências tributárias dos entes federativos e estabelece os princípios que limitam a atuação fiscal do Estado. O que nós podemos compreender a partir dessas 2 definições? Que o Sistema Tributário Nacional é uma ferramenta utilizada pelos entes federativos como uma forma de tributação, como uma forma de arrecadar recursos financeiros para que o Estado consiga atender às necessidades dos seus cidadãos através, por exemplo, da oferta de serviços públicos, a educação, saúde, dentre tantos outros como nós podemos verificar na prática. A estrutura constitucional da tributação. Nós já fizemos a emissão anterior, que eu tenho por base a Constituição Federal e o Código Tributário Nacional. Na Constituição Federal,
o que vai analisar essa estrutura da tributação, o que pode servir como tributos, nós vamos encontrar no artigo 145 da Constituição, que vai determinar que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir impostos, taxas e contribuições de melhoria. Então, eles poderão criar, mediante lei, esses tributos, imposto, taxa e contribuição de melhoria. Referendando essa informação, o Código Tributário Nacional, e aí eu faço a leitura de 2 importantes artigos, vai trazer a seguinte informação para a gente. O Sistema Tributário Nacional é regido pelo disposto da Emenda Constitucional número 18, de 1º de dezembro de 1965, em leis complementares, em resoluções do Senado Federal e nos limites das respectivas competências em leis federais, estaduais e municipais. E o artigo 5º vão definir, vão apresentar também o que são os tributos. E aí nós podemos depreender, então, que os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria. A estrutura constitucional da tributação. E aí nós já verificamos que o Sistema Tributário Nacional, na Constituição, ela está disciplinado no título 6º da Constituição Federal. E aqui eu faço uma apresentação dinâmica e geral para vocês. Dos artigos 145 ao 149C, nós vamos ter as definições de espécie tributária, as regras sobre competência tributária, a definição de empréstimos compulsórios e as hipóteses de contribuições especiais, e fazendo uma remissão direta à reforma tributária, fruto da Emenda Constitucional número 132 de 2023. Dos artigos 150 a 152, nós vamos tratar de qual assunto? As limitações constitucionais ao poder de tributar. Dos artigos 153 a 156b, vamos analisar a competência tributária entre os entes federativos. O que é competência da União, o que é competência do Estado, o que é competência do Distrito Federal e o que é competência dos municípios. E os artigos 157 a 162 vão regular a repartição das receitas tributárias. Competência tributária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. O que é que nós vamos verificar e entender? O que é competência tributária? E na definição de Hugo de Brito Machado, é a aptidão constitucional conferida aos entes políticos para instituir tributos mediante lei. Então, preciso definir para vocês, com vocês, quais são os tributos da União, quais são os tributos do Estado, quais são os tributos do Distrito Federal e, da mesma forma, quais são os tributos dos municípios. Essa competência tributária ela tem algumas características, ela é privativa, cada ente federativo já tem a sua determinação, a sua competência determinada pelo Constituinte originário em 1988, é indelegável, não há essa possibilidade de transferir um tributo que é do Estado, por exemplo, a ser tributo do município ou vice-versa, é incaducável, ou seja, não há um tempo para que eu possa fazer essa cobrança, é irrenunciável, é uma obrigação legal da gestão ou dos órgãos fazerem a arrecadação desses tributos, e algumas delas podem ser de forma facultativa, podendo ser efetivada ou não. E aí nós iniciamos pela competência tributária da União, através do que nós encontramos na Constituição Federal. E aí com a seguinte pergunta: quais são os tributos da União? Nós encontramos essa resposta no artigo 153, que vai apresentar os 7 impostos federais. O imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre a renda, imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre operações financeiras, imposto sobre território rural e imposto sobre grandes fortunas. O artigo 148 vai acrescentar os empréstimos compulsórios e as contribuições sociais, econômicas e corporativas, inseridas no artigo 149 da Constituição Federal. Então, num formato geral, esses seriam os tributos que a Constituição Federal
otorga a possibilidade de sua instituição e cobrança por parte da União. Competência tributária dos Estados do Distrito Federal a partir do texto da Constituição Federal. E aí nós encontramos no artigo 155 a regra de que compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre. E aí quais são eles? ITCMD, transmissão, causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos. Segundo, o ICMS, operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. E terceiro, o IPVA, propriedade de veículos automotores. Então, ao todo, são esses três tributos, ou esses três impostos, que o Estado e o Distrito Federal terão sobre a sua competência. E qual seria a competência tributária dos municípios a partir das regras da Constituição Federal? Nós vamos encontrar isso no artigo 156, que vai definir que compete aos municípios instituir impostos sobre. Vamos descobrir quais são eles? IPTU, Propriedade Predial e Territorial Urbana. Segundo, o ITBI, transmissão inter vivos a qualquer título, por ato oneroso de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantias, bem como cessão de direito à sua aquisição. E, por fim, o ISS, serviço de qualquer natureza, não compreendido no artigo 155, inciso 2º, definidos em lei complementar. Então, nesse formato, eu apresentei para vocês a competência da União, competência do Estado e do Distrito Federal e a competência do município nesse processo de arrecadação tributária. Existe uma competência tributária comum, e a tributária comum é a quê? É aquelas em que União, Estado, Distrito Federal e municípios poderão fazer essa mesma cobrança. Isso é fruto da reforma tributária da Emenda Constitucional 132 de 2023, e essa emenda trouxe a criação de dois novos instrumentos tributários. O IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Uma temática interessante seria a limitação constitucional ao poder tributário. Mas o que seria isso, professor? São garantias constitucionais destinadas a proteger o contribuinte contra o abuso do poder estatal. São regras e princípios estabelecidos pela Constituição Federal para delimitar a ação do Estado na arrecadação de tributos. Elas funcionam como freios ao poder de arrecadar e protege o cidadão contra abuso, arbitrariedade e cobrança abusiva. Então, essas limitações são garantias constitucionais que vão proteger o contribuinte contra o abuso do poder estatal. O Estado não é mais soberano para cobrar da forma que ele bem entender, quando e quanto ele bem entender também. Então, existem algumas limitações constitucionais que, ao tributar, esse poder ele vai ter certas limitações. São garantias constitucionais destinadas a proteger o contribuinte contra o abuso do poder estatal, isso já ficou bem claro. Essas limitações são regras e princípios estabelecidos pela Constituição Federal para a delimitação de ação do Estado na arrecadação de tributo. E, como diz Ricardo Alexandre, as limitações ao poder de tributar representam verdadeiros direitos fundamentais dos contribuintes. As limitações ao poder de tributar, elas se dividem, na prática, em dois aspectos. Na existência de princípios constitucionais tributários, que são normas que orientam e disciplinam a forma como os entes políticos, União, Estado, Distrito Federal e municípios, devem exercer a tributação. E a outra forma é a partir das imunidades tributárias. O que é isso, pessoal? São exclusões previstas diretamente no texto constitucional que proíbe os entes de cobrar impostos sobre determinado bem, serviço ou pessoas. Sobre esses bens, serviços e pessoas, o Estado não poderá tributar. Templos religiosos, livros, partidos políticos. Então, há essa proteção que proíbe os
ente federativo de cobrar imposto sobre estes aspectos. E o STF, na DI 939, reconhece que essa limitação constitucional ao poder de tributar constitui garantias fundamentais protegidas pelo artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º da Constituição Federal, aquilo que nós chamamos de cláusulas pétreas constitucionais. E passamos a analisar os principais princípios constitucionais tributários, iniciando, na minha perspectiva, sobre o mais importante dele, que é o princípio da legalidade. Rege a ideia de que no Brasil ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude à lei, em virtude a esse ordenamento jurídico brasileiro. E na relação do sistema tributário não seria diferente. E o que seria o princípio da legalidade? Ele tem uma fundamentação constitucional no artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal, que vai determinar que é vedado exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. Essa expressão é vedado significa que é proibido, que não é possível a cobrança de nenhum tributo no Brasil sem que seja criado por uma lei. O Código Tributário Nacional reforça o princípio da legalidade no seu artigo 97, dizendo que somente a lei pode instituir tributos, majorar tributos, definir fato gerador, estabelecer alíquotas e determinar penalidades. Nenhum ato administrativo, nenhum ato próprio do Poder Executivo, ele poderá ser fonte de criação de tributos no Brasil. E aí essas duas regras deixam bem claro, pelo princípio da legalidade, que a lei é o instrumento jurídico competente para fazer a criação tributária. O princípio da legalidade, para Luciana Amaro, vai dizer para a gente que a legalidade tributária constitui garantia fundamental do contribuinte contra a arbitrariedade estatais. Por quê? Esse processo de criação de tributo, ele vai passar por um processo legislativo. Então, o Poder Legislativo vai ter a possibilidade de fazer a apresentação, de fazer a proposta e para uma aprovação ou não dessa proposta perante os membros do Poder Legislativo. Temos uma jurisprudência interessante do STF que vai apresentar para a gente que a criação ou aumento de tributos depende de lei formal, salvo exceções constitucionais. Então, existem alguns tributos que, excepcionalmente, a Constituição vai autorizar que ele possa ser criado sem ser fruto de uma legislação, de uma lei específica. O princípio da anterioridade é algo interessante nesse processo de arrecadação. A fundamentação constitucional desse princípio nós vamos encontrar no artigo 150, inciso 3º, a linha B da Constituição Federal, que proíbe a cobrança de tributo no mesmo exercício financeiro em que foi instituído. O objetivo é evitar surpresa ao contribuinte e imaginamos que nós estamos no exercício financeiro de 2026. Significa que esses tributos que foram criados em 2026, como regra, eles não poderão ser cobrados ainda esse ano. E qual é o objetivo? Evitar surpresa no bolso do contribuinte. Exemplo, tributo criado em 2026 somente poderá ser cobrado em 2027. Então, esse princípio da anterioridade, ele tem essa garantia. O princípio da anterioridade nonagemal, fundamentação constitucional, outro adendo, outro complemento, o artigo 150, inciso 3º e a linha C da Constituição Federal, vai exigir o prazo mínimo de 90 dias entre a publicação da lei e sua cobrança. Finalidade, permitir planejamento financeiro do contribuinte. Então, nós temos duas regras. No primeiro momento, existe impossibilidade de ser cobrado do exercício financeiro. E quando houver a possibilidade de cobrança dentro do exercício financeiro, a Constituição vai dizer que entre a entrada em vigor da lei, a publicação da lei e a sua cobrança efetiva, o contribuinte vai ter no mínimo 90 dias para se preparar para começar a fazer o pagamento dessa tributação. Princípio da irretroatividade, fundamentação constitucional, artigo 150, inciso 3º, a linha A da Constituição Federal,
E o que vai trazer essa regra para a gente, pessoal? É vedada a cobrança de tributos sobre fatos geradores ocorridos antes da vigência da lei. O Código Tributário Nacional, no seu artigo 105, vai nos garantir que a legislação tributária aplica-se aos fatos futuros e pendentes. Se uma lei entrou em vigor hoje, ela não pode ser válida para fatos que aconteceram anteriormente. Ela só pode produzir os seus efeitos deste exato momento adiante. O princípio da retroatividade vai proibir essa cobrança de uma lei que entra em vigor hoje de fatos anteriores. Exemplo, uma lei que criou o imposto em 2026 não pode atingir fatos ocorridos em 2025. Princípio da isonomia tributária, fundamentação constitucional, artigo 150, inciso 2º da Constituição Federal, é vedado o tratamento desigual entre contribuintes em situações equivalentes. E aí já dizia Rui Barbosa que tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades. Esse é o norte do princípio da legalidade. Eu não posso tratar os contribuintes da mesma forma, todos os contribuintes da mesma forma. E a regra é que aqueles que têm um poder aquisitivo maior, com uma grande fortuna, é diferente do tratamento de um contribuinte com menor poder aquisitivo. O princípio da isonomia tributária, ele serve justamente nesse sentido. Exemplo, vedação de privilégios fiscais concedido apenas em razão da profissão exercida. Esse contribuinte, de forma geral, eles têm que ser tratados de forma isonômicas. Entretanto, eu vou ter que ver essa desigualdade entre eles como exceção nesse princípio da isonomia tributária. Princípio da capacidade contributiva, fundamentação constitucional, artigo 145, parágrafo 1º da Constituição Federal, que vai determinar esse princípio para a gente. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Na regra, o contribuinte que pode mais, paga mais. O contribuinte que paga menos, paga menos. Essa é a essência do princípio da capacidade contributiva. Paulo de Barros Carvalho vai dizer que a tributação deve respeitar a aptidão econômica do contribuinte. E aí é fruto desse princípio da capacidade contributiva essa ideia. Exemplo, tabela progressiva do imposto de renda. Não, todos os brasileiros pagam o mesmo valor de imposto de renda. Então, aqueles que ganham até determinado salário têm uma alíquota já específica para eles. Então, essa é o efeito prático do princípio da capacidade contributiva. A jurisprudência do STF, reconhecimento da progressividade do ITCMD em observância à capacidade contributiva. Então, o próprio STF reconhece que esse imposto de ITCMD ele pode ser cobrado com observância da capacidade contributiva do contribuinte. Princípio da vedação ao confisco, uma regra interessante. A fundamentação constitucional, artigo 150, inciso 4 da Constituição Federal, é vedado utilizar tributo como efeito confiscatório. Tributo não é para punir, não é para confiscar bens e valores do cidadão. E esse sentido é para preservar o direito da propriedade. Segundo Ricardo Lobo Torres, a tributação não pode inviabilizar a manutenção do patrimônio do contribuinte. É tanto tributos que ele já não consegue mais desenvolver, aplicar o seu direito de propriedade. Jurisprudência, o STF, na DIN 551, determinou que multas excessivas podem possuir efeito confiscatório. É tanta multa que eu não vou conseguir pagar. Vai chegar um momento em que essa propriedade, vou perder essa propriedade. E no tema 863 do STF, multas superiores a 100% do valor do tributo tende a ser considerado confiscatório. Então, eu preciso ter um valor, uma limitação também dessas multas, como preservação a esse princípio da vedação ao confisco. Princípio da uniformidade geográfica, fundamentação constitucional, o artigo 151, inciso 1º da Constituição Federal, vai determinar que a União não pode instituir tributos que criem distinção entre estados ou municípios, exceção
incentivos fiscais destinados à redução das desigualdades regionais, fruto de um dos objetivos da República Federativa do Brasil, que nós encontramos lá no artigo 3º da Constituição Federal, que seria erradicar a pobreza e as desigualdades regionais. Então, a exceção seria nesse sentido. Princípio da transparência tributária, fundamentação constitucional, artigo 150, parágrafo 5. A lei determinará medidas para que os consumidores sejam informados acerca dos tributos incidentes sobre mercadorias e serviços. Então, precisa ter essa informação. E qual o objetivo? Garantir ao cidadão conhecimento da carga tributária suportada. Essa regra nós encontramos já na Lei da Transparência Fiscal, Lei 12.741 de 2012. Algumas jurisprudências importantes sobre essas temáticas. O STF decidiu que mudanças posteriores de entendimento do próprio STF em matéria tributária pode impactar relações tributárias continuadas. Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e do COFINS. Possibilidade de cessação de efeito de coisa julgada em matéria tributada diante de decisão posterior da Corte Constitucional. Validação da progressividade do ITCMD. A súmula 160 é interessante e essa é do STJ. É vedado o município atualizar o IPTU por decreto acima dos índices oficiais de correção monetária. E a súmula vinculante 50 do STF. A alteração do prazo de recolhimento do tributo não enseja o princípio da anterioridade. O que nós podemos concluir nesse momento da nossa aula? E aqui eu elaborei 3 questões para que a gente possa analisar e refletir sobre ela. Por que a Constituição Federal impõe limites ao poder tributar? E aí, qual seria a resposta? Porque a tributação afeta diretamente o patrimônio dos cidadãos. Assim, as limitações constitucionais funcionam como garantias fundamentais destinadas a evitar abuso do Estado e garantir segurança jurídica aos contribuintes. Segundo, qual a importância do princípio da capacidade contributiva no sistema tributário brasileiro? O princípio busca promover justiça fiscal, determinando que os contribuintes contribuam para as despesas públicas conforme a sua capacidade econômica, respeitando a igualdade material. E, por fim, de que forma a reforma tributária, fruto da emenda constitucional 132 de 2023, alterou o sistema tributário nacional. E aí a reforma criou novos tributos sobre o consumo, o IBS e o CBS, introduziu novos princípios constitucionais, fortaleceu a transparência tributária e promoveu a simplificação do sistema tributário brasileiro. Ao término do nosso segundo encontro, propõe uma atividade avaliativa com valor de 5 pontos, um exercício sobre essa temática da aula de hoje. Então, revisem a atividade, revisem o material complementar e vocês estarão aptos a resolver esse exercício. São 5 questões, cada questão vale 1 ponto, totalizando 5 pontos para a composição da nossa nota sobre o sistema tributário nacional e princípios constitucionais tributários. Esse exercício ele vai estar disponível na plataforma da pós-graduação, é por lá que vocês vão poder realizar essa atividade avaliativa. As referências bibliográficas que nós utilizamos na nossa aula de hoje, bons estudos e boa atividade. E nesse contexto nós finalizamos a nossa aula.